Oi, gente, boa tarde. Já tô vendo o pessoal entrando. Aruana, olá. Thaís. Vamos chegando, pessoal. Gabi. Oi, gente. Então, hoje a gente está dando sequência, né? Numa série de lives que a gente está fazendo, chamada Iname Conversa com Especialista, com o objetivo de trazer informação de qualidade, trazer práticas e coisas para a gente sair da live e colocar em prática no dia a dia, né? Hoje a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Vital. Eu vi que ele já entrou. Doutor Eduardo, se puder me mandar o pedido de participar da live aqui. Simone. Todo mundo entrando. Deixa eu te achar aqui então, antes de fazer o convite, Edu. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem, doutor Eduardo? Tudo em ordem. Tá bom aí a posição? Tá ótimo, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem também. Acho que não tá tendo atraso, né? Então Não, eu tá também. ótimo aqui. Legal. Então, vou. Primeiro, antes de mais nada, antes da gente começar e de eu passar a palavra para você, queria te agradecer de coração aí pela disponibilidade, pela generosidade em estar aqui com a gente hoje, dividindo todo o seu conhecimento e sua experiência, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e fazer a diferença para a vida de muitas famílias, de muitas crianças e de muitos profissionais que atuam em fisioterapia respiratória também. Eu vou contar para vocês o currículo do Dr. Eduardo, que ele é doutor em Ciência da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em doenças neuromusculares pela Unifesp e em UTI, Urgência e Emergência pela Faculdade de Medicina da USP. Fisioterapeuta respiratório do setor de investigação de doenças neuromusculares da Unifesp e sócio proprietário da empresa Neuromuscular Care e membro do Comitê Científico do INAME. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Eu também queria começar agradecendo, Giovana, o convite, dizendo que é um super prazer estar aqui conversando com vocês, que eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte do Comitê Científico do INAME, que é uma associação muito séria, assim, que preza por informações de qualidade e que tem feito um trabalho muito especial para toda a comunidade AME. Tem feito a diferença na vida de muitas famílias e esse é o objetivo maior, né? É a gente trocar experiência, conversar e trazer a melhor qualidade de vida, a melhor expectativa de vida para esses pacientes, né? Com certeza. É, muito obrigada aí. Antes de você começar falando mesmo, conta um pouquinho como que vai ser a dinâmica, como que né, você preparou aí a dinâmica da live. Certo. Bom, é o seguinte, o objetivo dessa live, você pode me corrigir, Giovana, tá? Se eu falar alguma bobagem aqui. Mas o objetivo é qual? É a gente reforçar as orientações respiratórias nesse momento aí da pandemia, que são coisas que os pacientes já fazem no dia a dia. Então a gente vai reforçar todas essas condutas, né, Isso respiratórias. mesmo. A gente teve a live do professor Miguel, que foi excelente, que ele abordou mais essa questão do isolamento social, da blindagem do paciente, enfim, as particularidades aí no caso da criança ou do paciente com AMI ter uma confirmação do Covid ou uma suspeita em relação a filtros, enfim, em relação à ventilação mecânica. E o objetivo da nossa live aqui hoje é reforçar tudo aquilo que a gente já faz, né? Então, as técnicas de empilhamento de ar, algumas considerações sobre a ventilação mecânica invasiva, não invasiva, o uso da máquina de tosse. Então, tudo aquilo que a criança já faz dentro da rotina dela e que hoje está sendo muito mais, digamos, importante, porque
é o momento em que a gente precisa manter nossas crianças bem em casa, né? Então, todo o objetivo de toda conduta, de toda terapia, um dos principais objetivos, qual que é? Evitar as complicações respiratórias, né? Evitar que essa criança, que esse paciente precise se deslocar até o hospital, independente da questão da pandemia. A criança pode ter outras complicações, não em relação à pandemia, né? O Covid-19. Mas podem ter as complicações que a gente já conhece aí no dia a dia. Então, o objetivo é esse. Aí a gente E nesse conversa... momento, né, doutor Eduardo, a última coisa que a gente precisa é que as nossas crianças tenham qualquer episódio agudo, qualquer crise, que não seja o Covid-19, mas que, por conta da doença de base, leve à necessidade de uma internação. Então, a gente quer que elas fiquem cuidando, que a gente fique cuidando bem delas em casa e que a gente continue em casa, né? Isso. E aí, conversando com a Giovana, a gente organizou essa live numa dinâmica que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais pontos que a gente acha importante desse manejo ventilatório, né, no domicílio. E depois eu vou fazer uma parte prática, fazendo demonstração de algumas práticas, né? O exercício de empilhamento de ar, exercício kombu e a máquina da tosse, tá? Então, eu vejo como três importantes condutas aí no dia a dia que os pacientes devem fazer de forma regular e diária. A gente sabe que todas as famílias se adaptaram a essa nova condição, então tem muitas famílias que assumiram esse papel de fazer essas terapias, tem outras famílias que reduziram o número de terapias, então limitou o profissional aí na residência algumas vezes, outros profissionais estão orientando via teleatendimento, né? Então as famílias se organizaram e se adaptaram a esse momento para poder dar essa assistência aos pacientes. Então, tem 3 pontos que eu acho de extrema importância para a gente conversar, que são os exercícios de empilhamento de ar, ou exercícios de air stack, ou estaqueamento aéreo, né, são sinônimos. Um segundo ponto seria a ventilação mecânica não invasiva e a ventilação mecânica invasiva. E um terceiro ponto, a máquina da tosse. Tá? Então, a Giovana me passou e ela também vai estar me ajudando aqui sobre as perguntas, né, que o pessoal mandou aí pelo direct, e a gente vai tentar esclarecer todas elas, tá bom? A gente recebeu bastante pergunta e perguntas bem interessantes pelo direct. Só um detalhezinho que eu vou contar para vocês, né? A gente está programando nessa parte da demonstração ao vivo. A gente tem uma surpresa muito fofa, que essa demonstração vai ser feita numa pacientinha linda, e eu acho que vai ser muito bacana a gente poder ver ao vivo, porque às vezes a gente ouve, mas tem alguma coisinha que a gente não está fazendo, e quando a gente vê na prática, a gente fala, nossa, era isso, né? Então acho que vai ser muito legal. Depois vai vir a surpresa, né, doutor Eduardo? Vou torcer para ela não ficar encabulada, né? Torcer, Bom, Mas faz parte dela ficar também, tá tudo certo. bom, então eu acho importante a gente começar falando um pouquinho sobre prática de exercício respiratório, né? Então, hoje, o que a gente sabe que é mais importante esses pacientes, tanto os bebês, né? Então, eu vou sempre, pode ser que eu fale muitas vezes os bebês, mas eu tô falando no geral. Que a gente Tá acaba... falando de bebê, criança, adulto. Eu já vou colocar uma pergunta. Esse exercício do empilhamento de ar, ele serve para tipo 1, tipo 2, tipo 3 também? Qual é a indicação dele? E eu tenho uma pergunta aqui que é justamente isso. Empilhamento de ar serve para quê? E tem resultado em criança com mais de 1 ano de idade? Certo. Então, o exercício de empilhamento de ar, o que que é? É o exercício por meio de um ressuscitador manual. Só um minuto que eu peguei o ambu. Só um minuto, tá? O Carl, deixa o ambu aí. Desculpa, eu tinha separado e não trouxe para cá. Sem problema. Bom, então o exercício de empilhamento de ar ele pode ser realizado por meio de um ressuscitador manual, né, mais conhecido como ambu. Ele pode ser feito também por meio de uma técnica que é chamada de técnica de respiração glossofaríngea, ou ela pode ser feita por meio
de um ventilador volumétrico, né? O Trilo, o Geoastral, mas a gente faz mais o treinamento por meio do ressuscitador manual, né? Então, qual que é o objetivo dessa manobra, dessa técnica? O objetivo é aumentar a capacidade de insuflação máxima. Então, a gente sabe que dentro da fisiopatologia respiratória, paciente com amitrofia espinhal, esses pacientes vão evoluir com fraqueza dos músculos respiratórios. Então, a musculatura inspiratória não é capaz de realizar inspirações profundas, né? Então, a respiração ela fica cada vez mais superficial e cada vez mais curta. Então, o objetivo do exercício do Ambu é aumentar a capacidade de insuflação máxima, além de outros benefícios, como incrementar a tosse, aumentar o volume da voz, prevenir microatelectasias e atelectasias, que são fechamentos de unidades funcionais dos pulmões, né, dos alvéolos, evitar quadros de infecções respiratórias. Então, o exercício de empilhamento de ar tem N objetivos, né? Ela é indicada para todos os tipos de ano, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Normalmente, para o tipo 2 e para o tipo 3, a gente indica o exercício de empilhamento de ar frente a uma avaliação respiratória. Então, quando o paciente é submetido a um exame de espirometria, quando ele apresenta uma restrição ventilatória, ou seja, uma capacidade vital forçada inferior a 80%, é o momento da gente iniciar os exercícios de empilhamento de ar, né? No bebê, na criança com AMI tipo 1 confirmado, a gente introduz o exercício de empilhamento de ar precocemente, porque a criança ela não é capaz de realizar esse exame, né? Então, a gente já introduz essa prática desse exercício logo no início do diagnóstico, tá? Então, a técnica, ela consiste em insuflações por meio de uma máscara, né? Insuflações consecutivas com abertura e fechamento glótico. Então, o paciente vai empilhar o ar. Então, posiciona no rosto do paciente, puxe, prende, segura um tempinho e solta, até atingir a capacidade de insuflação máxima. Existe algumas particularidades aí quando a gente faz a indicação do exercício do Ambu. Para os bebezinhos, a criança ela não consegue, ela não tem discernimento para entender a técnica, né? Então, essa sincronia do paciente com o terapeuta realizando a manobra, ela é um pouquinho mais difícil, né? Quando você está mandando o ar, a criança pode prender, a criança ela não vai prender o ar, ela não vai fazer o empilhamento de ar. Então, nesse caso, a gente chama de insuflação passiva. E aí é super importante que a gente tenha um Ambu para a prática do exercício, porque nesse caso a gente pode precisar fechar as válvulas do Ambu, né? Então a gente pode fechar essa válvula, que é a válvula de segurança, e a válvula de exalação, para fazer com que a criança não solte o ar, tá? Então eu vou fazer a insuflação passiva. A criança, ela vai aprender. Então, com essa prática diária, e o recomendado é em torno de 3 vezes por dia, 10 repetições, a criança ela vai pegando. Então, fechar as válvulas só quando é bebezinho ou quando a criança não colabora muito com o exercício, não consegue entender muito, né? Por quê? Porque fechar as válvulas é como se a gente fizesse o papel da glote, essa abertura e fechamento, para a gente conseguir empilhar o ar nos pulmões, tá? Conforme essa crescendo, a gente solta as válvulas, porque é importante também ela fazer esse treinamento glótico, né? Isso é muito legal. Ela aprender a controlar e entender o exercício, né? Da parte de fono é muito legal. As fonos também trabalham com os exercícios de empilhamento de ar, porque trabalha essa musculatura, né? Uhum. A criança também que tem déficit cognitivo, pode acontecer, né? A gente sabe que não é característico da doença, mas pode acontecer. Então, para essa criança, talvez com a válvula também fechada seja interessante. Ou para aquele paciente que tem uma disfunção bulbar muito grave que não consegue prender. Aí talvez para esse paciente também a válvula precisa ficar fechada. Né? 3 casos. E a máscara, doutor Eduardo, é sempre aquela máscara boca e nariz, né? Eu vou usar a linguagem bem de familiar mesmo, tá? Certo. Máscara oronasal, tá? Pode ser feito o exercício de empilhamento de ar com uma peça bucal? Pode. Para as crianças maiores, para os pacientes adultos, ok, tá? Uma outra recomendação, eu não costumo orientar o paciente fazer sozinho o treinamento de Ambu, tá? Por quê? Porque são movimentos repetitivos, né? A gente pode ter paciente com fraqueza de membro superior e acabar prejudicando por conta desses movimentos repetitivos. Então, é uma prática que eu não faço,
Né? Se eu tenho um paciente, talvez uma sequência no dia ele fazer para manter a independência dele, ok, mas as 3 vezes por dia eu preciso que um cuidador, que um familiar faça, tá? Uhum. Tem vindo muita pergunta sobre isso aqui, também já é uma pergunta que a gente recebeu. É possível fazer esse exercício de empilhamento com bambu em pacientes traqueostomizados? Sim, é possível. Nesse caso, a gente vai falar de insuflação passiva. Porque toda vez que a gente fala de empilhamento de ar, a gente tem que se remeter à glote, à função glótica, abertura e fechamento glótico. Tá? Isso significa o empilhamento de ar. Quando eu tenho um paciente traqueostomizado, eu tenho essa função glótica prejudicada, né? Porque a glote ela vai ficar acima ali da presença da cânula. Né? Uhum. Então, fazer a insuflação passiva com o ambu, com esse paciente, vou manter as válvulas fechadas e com muito cuidado. Nesse caso, o primeiro contato que o paciente traqueostomizado tenha com o exercício de insuflação passiva na traqueostomia tem que ser com um profissional, que vai avaliar. Uhum. O profissional conhece a mecânica respiratória do paciente, conhece a capacidade de complacência desse tórax. Então, nessa situação, precisa que um fisioterapeuta avalie. Né? Se é uma Perfeito. foi traqueostomizada desde bebezinho, a gente sabe que essa complacência ela não é tão prejudicada. Então, é um tórax mais maleável, a gente consegue sem grandes problemas. Mas pode ser que eu tenha uma criança mais velha, traqueostomizada, e que nunca praticou técnicas de empilhamento de ar ou de insuflação passiva, que tem uma restrição instalada muito importante, um tórax muito duro, digamos assim. E aí, para esse paciente, precisa ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Para não gerar nenhuma lesão. Os Certo? riscos, então, nesse caso do paciente traqueostomizado que tem o tórax mais duro, é a questão de gerar lesão, é esse tipo de coisa. Exatamente, porque você está usando o ambu com as válvulas fechadas, então tem que tomar bastante cuidado. Nesse caso, aí eu recomendo a avaliação de um profissional. Sempre o fisioterapeuta. Ótimo. É, Algumas perguntas aqui. É possível fazer. Você vai falar mais do ambu ainda? pode, se tiver Pode pergunta ser relacionada. colocando. É possível fazer empilhamento, reexpansão usando o BIPAP? O BIPAP aí, no caso, respirador, vamos colocar, né? Então, quando a gente fala de empilhamento de ar com ventilador, aí a gente precisa do ventilador volumétrico, né? No caso, os mais conhecidos aí, o Trilogy, o Astral. E aí tá usando modos ventilatórios a volume para o paciente poder conseguir fazer empilhamento de ar e ele faz de forma independente, né? Quais Existe são algum esses modos ventilatórios a volume? volume controlado, né? Mas aí isso daí É o também, PC, tipo. isso, mas com volume, né? Mas aí no caso, nesse caso também precisa da programação, dos ajustes no ventilador por meio de um profissional, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. É a técnica da gente fazer no Trilogy ou no Astral. Só aumentar, É, você só diz. aumentar a pressão do IPAP que a criança usa. Aumenta, por exemplo, 10 pontos de IPAP e deixa ali por 10 ou 15 minutos. Certo. Então, o que eu entendo? Quando a gente faz a técnica de empilhamento de ar do ambu, por exemplo, um ambu pediátrico aqui, eu estou falando de 40 centímetros de pressão. Né? Então, eu estou fazendo insuflações seguidas com 40 centímetros de água de pressão. Né? E quando eu aumento só essa pressão no ventilador, eu não vejo que a eficácia é tanta quando a gente usa o ambu. Né? Então, na minha rotina, na minha prática, eu faço as técnicas de O ambu é respiração mais eficaz. Isso porque você falou o ambu pediátrico, né? O ambu adulto deve ter um. 60 centímetros de água. Então, Uhum. quando assim, até 2 aninhos a gente mantém o ambu pediátrico, a partir de 2 aninhos a gente já pode trocar para o ambu adulto, tá? Uma outra Uhum. importante para os bebezinhos, que né, teve a pergunta aqui, eu também estou com as perguntas aqui que você me mandou, se tem resultado em crianças com mais de 1 ano de idade, né? Uhum. Isso é muito importante. Por quê? Porque a fraqueza muscular, lá dentro da fisiopatologia da criança com AME, essas crianças, se nada for feito, elas vão evoluir com deformidade da caixa torácica, por conta desse volume mais baixo. Né? Então, aquele famoso tórax em sino. Né? Que o Essa é uma tórax pergunta que eu tenho também. Esse exercício do ambu é eficaz para expandir o tórax em sino? Exatamente. Na verdade, ele vai expandir e ele vai corrigir o tórax em sino. Né? Então, o tórax em sino é aquele tórax que a gente tem a base mais alargada que o ápice. Né? Então, nesse caso, com o treinamento diário do ambu, associado à ventilação mecânica
com os ajustes de pressões adequadas, uso de máquina de tosse, enfim, é todo um conjunto, a gente consegue reverter esse tórax, né? E não deixar com que esse tórax se deforme nessa posição. Então é muito importante essa prática ser diária, porque até uma certa idade a gente consegue corrigir esse tórax. Por exemplo, até os 10 anos de idade, esse tórax ele é capaz de ser revertido, essa deformidade. Passou disso, já é muito mais difícil, né? A partir dessa idade a gente vai ter mais formatação na questão de desenvolvimento funcional dos pulmões, e não da Aham, cardiologia. Então, aham. precisa ser treinado desde bebezinho, né? O AMI tipo 1 recebeu o diagnóstico, a gente já vai introduzir os exercícios de empilhamento de ar. E as crianças maiores, tipo 2, os adultos, aí baseado na capacidade vital forçada. Tá, então só lembrando, pessoal, que ele comentou que sim, o exercício com ambu serve para corrigir o tórax em sino, mas isso associado a uma série de coisas. Parâmetros do ventilador, tempo de uso do respirador, certo, doutor Eduardo? Certo. E tem muita gente perguntando, algumas pessoas que chegaram depois, sim, serve para ser feito em adultos também, não é isso? E os pais podem fazer, exceto no caso de paciente em traqueostomia, esse processo deve ser conduzido junto com o fisioterapeuta, com a avaliação do fisioterapeuta que conhece bem aquela criança, Certo. ok? Depois trabalhar Uma mais a questão do posicionamento, né? Por exemplo, para os bebês, a gente faz bastante em decúbito dorsal. Para as decúbito crianças, dorsal é barriga para cima. Uhum. adultos e para as crianças AMI tipo 2 também, a gente, né, que tem um controle de cervical bom, dá para fazer sentada, na posição sentada, tá? Mas também pode Bacana. fazer na posição deitada, tá? E eu vou pontuar que a questão da posição que o pescoço está na hora de fazer o exercício é muito importante, mas isso você vai mostrar mais na hora da prática, né? Na posição sentada, a cabeça em posição neutra, né? Na Uhum. posição a gente tem uma particularidade aí, que aí depois eu mostro na prática, certo? Perfeito. Uma pergunta aqui. O peito da minha filha de 4 anos, tipo 1, está expandindo mais para o lado do que para cima. Por quê? E se tem como corrigir isso? Então, eu vi essa perguntinha aqui, eu entendi que ela está falando que o tórax da filha já está em sino, né? Pelo que eu entendi, expande mais a base do que o ápice, então provavelmente é um tórax em sino. Como ela tem 4 aninhos, a gente consegue reverter isso, né? Fazendo as técnicas de empilhamento de ar, máquina de tosse, e precisa rever a questão da ventilação, né? A ventilação aí, as pressões, né? Às vezes o Uhum. paciente muito baixa e a gente precisa de um ajuste mais adequado para além do objetivo principal da ventilação por meio do ventilador ou não invasivo ou invasivo, manter a ventilação alveolar, enfim. Também tem essa questão da formatação da caixa torácica por meio da ventilação, também é um fator que ajuda. Uhum. E uma outra pergunta é se é possível fazer esse exercício de reexpansão com o COF, com a Sim, máquina de tosse. sim, é possível. Você E esse consegue você, o empilhamento com a máquina da tosse. e você vai mostrar na prática pra gente também. Pô, eu vou mostrar mais o exercício de expansão com coffee, não o empilhamento, que não é a prática dela. Ela faz mais com o umbu Ah, tá mesmo, bom. Tá tá? ótimo. E Eu vi aí que a família escolhe um tipo, né? Eu não preciso fazer, por exemplo, o empilhamento no ambu e depois a expansão na máquina de tosse. A pessoa, a família escolhe um tipo de exercício, ou ela pode associar mais de um. pode associar mais de um. É que assim, Ah, a tá. gente, dentro de uma rotina de uma criança com AMI, principalmente as tipo 1, a rotina ela é muito tumultuada, né? É Aham. horário de dieta, é horário de terapia, tem fisiomotora, fisioresp, fono, TO, então De a gente manhã, de sabe tarde e de noite. que às vezes falta tempo, né? Então eu acho que tem que ter muito bom senso, né, do profissional que está orientando essa prática de exercício. Eu costumo sempre recomendar, assim, vai priorizar fazer o exercício, faz o ambu. Deixa para a expansão com coffee, o fisioterapeuta vai fazer. Entendeu? Na terapia ou fisioterapeuta, ok. Agora, se for para priorizar um exercício, fazer regularmente 3 vezes ao dia, prioriza o exercício com ambu. Então, de bom senso.
Veio uma pergunta aqui, a gente já tinha recebido essa pergunta antes, a questão da criança com o cuff e sem o cuff, com o cuff desinsuflado, né? Qual é a diferença do cuff insuflado e desinsuflado e em relação a esse exercício de empilhamento, como que é? O cuff, o que ele é o cuff? A gente tem a cânula, né, que vai estar posicionada na traqueia, e internamente a gente vai ter um balonete, né? Esse balonete, o objetivo dele qual que é? É vedar essa cânula A, via aérea do paciente, para a gente não ter escape de ar para a cavidade oral, quando a gente está ventilando o paciente, e a gente não ter também escape de saliva, enfim, de broncoaspiração, né, para ir para os pulmões. Então é para fazer esse vedamento. A gente sabe que aqui tem muitos pacientes que usam cânula sem cuff, né? Algumas crianças que são bem pequenininhas, às vezes a cânula ela ajusta bem, ela tem até pouco espaço, né? Ela fica bem ali acomodada a traqueia. Mas tem muitos pacientes que usam com cuff. Eu recomendo, quando for fazer técnicas de reexpansão, usar com o cuff insuflado. Por quê? Porque eu quero expandir o pulmão, não quero ter escape de ar para a cavidade oral, né? Então, quando Ele volta. voltou? Voltou. Aham, tá te ouvindo bem. Aham. Bom, então quando eu tenho o paciente, eu me perdi aqui até onde você ouviu, porque ficou. Você tinha falado que, para mim, eu ouvi até a hora que você falou que recomendava com o cuff insuflado. Mas sua Tá me ouvindo? imagem tá travada, mas eu tô te ouvindo. Aham. Né? Então, eu recomendo que a gente use com o cuff insuflado. Por quê? Porque eu quero Uhum. expandir a caixa torácica. Eu não quero ter escape de ar para a cavidade oral. Então, Uhum. sempre com cuff insuflado. Perfeito. Teve uma pergunta aqui. O ambu tem que estar ligado ao oxigênio? Bom, não necessariamente. Aqui a gente tem um conector, né? Para a gente poder ofertar oxigênio aqui por meio do ambu para o paciente. Quando a criança é muito pequenininha, talvez seja prudente a gente, por segurança, ter o oxigênio ali disponível. Né? Toda criança, né, principalmente o tipo 1, em uso de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, obrigatoriamente tem que ter um cilindro de oxigênio em casa. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? A gente vê muito essa recomendação de que não pode usar oxigênio. Mas as pessoas se confundem um pouco. A oferta de oxigênio para o paciente com doença neuromuscular, ela não pode ser de forma isolada, né? Ou seja, por meio de catéter, por meio de máscara, sem ser máscara de ventilação. Tá? Por quê? Porque a gente Ou seja, só oxigênio? Não, né? nunca, né? Aí a gente tem controle da ventilação a nível de sistema nervoso central, que aí a gente acaba prejudicando isso daí. Mas a gente pode associar o uso do oxigênio à ventilação. Então, em algumas situações, esses pacientes podem precisar do uso do oxigênio. Por exemplo, numa situação, num quadro de infecção respiratória, ou numa situação em que você precisa ventilar o paciente Seu de áudio forma está travando um manual, pouquinho, utilizando o ambu, doutor Eduardo, você e a pode imagem precisar também. oferecer. Vamos ver se ela volta. Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo e a imagem também tá um pouquinho ruim. Né? Eu vou fazer o seguinte, doutor Eduardo, eu vou te desconectar e vou te chamar de novo. Ouvindo, mas eu acho Tá que me a minha ouvindo bem? Agora você imagem voltou. Sua imagem travou e o seu áudio também tá picando muito. Então eu te desconecto e te trago de novo. Fica aí que eu já te faço o convite, tá bom?
Vamos convidar ele de novo aqui. Ótimo. Já está de volta. Não, acho que agora voltou. Travou, né? Não, acho que eu tô no meu celular mesmo. No escritório. Não, eu tô no meu, na minha internet, no meu celular mesmo. Não, põe o Wi-Fi na escritório. Tá, vamos ver se não vai travar de novo. Oi, desculpa. Tá ótimo. Não, agora a imagem e o áudio estão excelentes. Então, a gente tinha parado naquela parte que... Agora me corrija se eu estiver errado, né? Se eu estiver errado, você falou para usar com Comfy insuflado, fazer o exercício, né? Certo. Isso. Ah, não, a gente falava do oxigênio, desculpa. E que o oxigênio não é indicado para usar isoladamente, mas que a criança, tipo 1, precisa de ter o cilindro de oxigênio e ela tem as situações nas quais precisa de usar o oxigênio associado a uma ventilação, não é isso? Então, no caso, por exemplo, de uma infecção respiratória, onde a gente precisa incrementar, suplementar, né, o paciente com oxigênio. No caso de uma situação em que eu preciso fazer uma ventilação manual do paciente, né, então a gente sabe, por exemplo, as crianças muito pequenininhas, é muito comum em situações de engasgos, com saliva, enfim. Sim. Precisa de forma manual ventilar essa criança e talvez suplementar com oxigênio. Durante a técnica do empilhamento de ar, quando é muito bebezinho, a criança chora muito e às vezes tem esses episódios de dessaturações durante a técnica, né? Então a gente pode também talvez suplementar, se for o caso, mas não é dia a dia, não é necessário, né? Ok, então a técnica realmente é mais difícil de aplicar com o bebezinho, por ele não entender, por ele não colaborar, por ter a questão do choro, né? E aí É possível, a criança ela vai entendendo e ela vai aprendendo, né? Por exemplo, claro. a gente vai fazer aqui, ela tem 4 aninhos. Talvez se tivesse sido introduzido hoje a técnica para ela, talvez ela não ia pegar de primeira. Mas ela faz a técnica Exatamente. em 6 meses, né? Então Uhum. e hoje ela faz bonitinho porque ela foi entendendo e entendendo. Bacana. Então, eu acho que essa sugestão é válida. As famílias que estão assistindo a gente aqui, que têm crianças pequenas, que nunca fizeram a técnica, a recomendação não é vocês pegarem e fazerem pela primeira vez sozinhos. Introduzam a técnica do exercício de empilhamento junto com o fisioterapeuta responsável que acompanha a criança de vocês. É muito importante, extremamente saudável que vocês coloquem isso dentro da rotina dos cuidados respiratórios da criança, mas se vocês nunca fizeram, não façam sozinhos, pela primeira vez. Sempre com segurança. Exatamente. Outra coisa aqui, Giovana, estou vendo nas perguntas também que você mandou, que eu acho que cabe a gente comentar aqui sobre essas práticas de exercício, é em relação aos espirômetros de incentivo, Respiron, né? Tem essa pergunta mesmo aqui, se é correto usar Cliniflow ou Respiron em pacientes com AME. Isso. Então, é uma prática que a gente não recomenda, né? Por quê? Porque quando a gente fala de exercício respiratório para os pacientes com doença neuromuscular, o objetivo é aumentar a capacidade de insuflação máxima, né? E essa prática de inspirômetro de incentivo, ele não atinge essa insuflação máxima, né? Você vai trabalhar dentro do que o paciente consegue fazer. Né? Então, respirou. O paciente vai inspirar e elevar as esferas. Ele vai inspirar o máximo que ele consegue, né? Dentro de uma condição de fraqueza muscular. Então, ele não vai estar atingindo a insuflação máxima dele. E a gente não vai estar trazendo ganho nenhum ali, né? Não vai ter ganho nenhum e não vai ter benefício nenhum. Além do que, esses exercícios, se eles não forem bem monitorados, o paciente pode fazer uso de musculatura acessória, ou seja, ele pode usar musculatura que ele não precisa usar para aquilo. Uhum. Carregando, ele pode fadigar, enfim, então a gente não há técnicas de exercícios de inspirômetros de incentivo, tá? Bacana. É o AMBU.
Chegou uma pergunta aqui, a gente sempre se preocupa muito em deixar o assunto amplo. Isso, por exemplo, ventilação mecânica não é um assunto exclusivo para paciente tipo 1, né? Então tem uma pergunta bacana que, além do empilhamento de ar, existe outro exercício respiratório para ser feito em paciente AMI tipo 2? O paciente que está perguntando tem 25 anos. Então, é, é, é o que eu falo, por exemplo, dentro da rotina do paciente, sempre vem essa pergunta, eu entendo que o paciente ele quer fazer a mais, né, quando ele está ali sozinho. Então, como eles costumam ter a rotina bem extensa, a prioridade é o exercício do ambu. O exercício do ambu, Uhum, ao dia 10 repetições, é o suficiente. uhum, Outros respiratórios, outras técnicas respiratórias, eles vão ser inseridos dentro de um contexto de terapia com o profissional. uhum, O profissional vai uhum. estar com ele, porque ele vai estar monitorando, ele vai estar avaliando, vendo se o paciente está fazendo corretamente. Então, para o dia a dia do paciente, é o exercício de empilhamento de ar. Né? Uma outra observação aqui, ainda falando de exercício respiratório, é sobre os exercícios de treinamento de força muscular. Também não é recomendado para esse perfil de paciente. Então, O que é isso? Exercício de treinamento de força muscular. existe alguns recursos, por exemplo, tem um aparelho que ele chama Threshold. É um aparelhinho como se fosse ele tem uma resistência, ele tem uma carga, e você faz um treinamento inspiratório. Você impõe uma Uhum, carga para essa musculatura respiratória. Né? Então, não existe na literatura nenhuma evidência de que os pacientes com doença neuromuscular tenham algum tipo de benefício com essa prática de exercício. Pelo contrário, uhum, toda vez que a gente impõe carga, toda vez que a gente trabalha com exercício com carga, para um paciente com doença neuromuscular com fraqueza dos músculos respiratórios, né, com o objetivo aí de hipertrofia, a gente acaba machucando, lesando essa musculatura. E a gente tem um processo degenerativo em andamento. Né? Então, se a ok. gente machuca essa musculatura, se a gente lesa, a gente gera processo inflamatório, enfim, a gente tem toda uma fisiopatologia aí envolvida, a gente pode acelerar o processo da doença. Então, treinamento de força muscular, até que provem o contrário, também não é recomendado, tá? Perfeito. Bom, acho que a gente já falou bastante sobre, né, técnica de empilhamento de ar. A gente pode passar agora para o próximo tópico, né, doutor Eduardo? Pode sim. Acho que agora a gente pode ainda, pensando nessa questão de musculatura inspiratória, a gente pode falar um pouquinho sobre a ventilação mecânica. Perfeito. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Quando iniciar a VNI em AMI tipo 1? Certo, legal. Então, assim, só para contextualizar aqui, a gente sabe que a gente tem muitos pacientes em ventilação mecânica não invasiva e paciente em ventilação mecânica invasiva, né? Então, ventilação mecânica não invasiva é aquela ventilação por meio de máscara, e a invasiva quando o paciente é traqueostomizado, né? Então, existem essas duas abordagens, né? Porque às vezes a gente está falando para um público que tem bastante criança traqueostomizada, se a gente fala só da não invasiva, né, dá a Uhum. impressão de que o paciente traqueostomizado é menos importante. Não, não é isso. Na verdade, os dois, a não invasiva e a invasiva, foi a opção terapêutica para aquele paciente naquele momento. Né? A gente sabe que hoje a ventilação mecânica não invasiva, ela está tendo uma evolução bem bacana. Então, a gente sabe que antigamente todos os pacientes com AMI recebiam o diagnóstico e já tinham a indicação da traqueostomia. Então, hoje a gente sabe que essa realidade ela tem mudado. Né? Então, é possível, sim, desde que com um bom manejo ventilatório, quando eu falo manejo ventilatório, é também o exercício de ambu, é a ventilação mecânica, é manejo de secreções, é todo um conjunto para É o manter essa equipamento correto, né? exatamente. Né? Então, é super importante isso também, né? Quando iniciar a ventilação mecânica não invasiva, ela tem que ser sempre a primeira opção terapêutica para essas crianças do ponto de vista ventilatório. Né? Então, a gente sempre tem que pensar diferente de como era aí há algumas décadas atrás, que era pensar na traqueostomia, não. Hoje a gente tem que pensar na VNI, né? Então, para a criança AMI tipo 1, o quanto antes a gente introduzir os cuidados ventilatórios, essa criança ela vai beneficiar mais, né?
Então, Em outras palavras, receber o diagnóstico, a família que recebe o diagnóstico. E eu vou reforçar isso, entrar com essas pontuações, porque a gente vê crianças recém-diagnosticadas toda semana, né? E aí, às vezes, assim, a gente vê a criança receber o diagnóstico ou tá com a suspeita do diagnóstico, a família consegue entender muito rápido a busca pelo tratamento, a busca pela medicação. E às vezes, mais urgente do que isso, a gente precisa ventilar essa criança no dia zero. Assim, receber o diagnóstico, a gente tem que pensar em ventilar a criança, né? exatamente. É introduzir esses cuidados respiratórios de forma precoce, antes mesmo da criança ter qualquer sinal ou sintoma respiratório. Né? Porque, Perfeito. Até para evitar que ela tenha uma intercorrência, né? Giovana, as crianças, a primeira internação delas se dá por uma insuficiência ventilatória que evolui para uma insuficiência respiratória, né? Por Sim. falta dessa intervenção. E a gente Uhum. sabe que esse perfil de paciente, toda vez que ele entra, que ele cai no hospital, é uma luta muito grande, né? Porque essa criança é Verdade. internada e o pessoal lá que está no hospital, eles não entendem que esses pacientes são capazes de ficar numa não invasiva. Né? E aí a opção é sempre a traqueostomia. E Né? às vezes, se o paciente vai para o hospital e assim, fala-se em fazer uma VNI, não, mas ele não está precisando ainda. Eu já ouvi relatos de médicos experientes falarem, não, mas ele está fazendo exercício, é bom para ele ficar sem a VNI, vamos atrasar um pouquinho essa VNI, porque é bom que ele exercita aí a musculatura. Não, não. O BIPAP ele não faz exercício, o BIPAP ele ventila os pulmões do paciente. O que vai fazer exercício é o ambu. Né? Na Então, verdade, o médico quis dizer que a criança não estar na ventilação, ela estava exercitando a sua musculatura, e isso é completamente... da base de esforço. Né? E toda vez que essa criança faz esforço, ela piora a condição dela. Né? Ela Uhum. pode acelerando um processo que, na verdade, a gente quer segurar esse processo. Né? Então, a criança com AMI tipo 1, ela precisa, esses cuidados respiratórios, eles precisam ser introduzidos de forma precocemente. Né? Alguns sinais e sintomas que levam à indicação, então, por exemplo, aumento de frequência respiratória, intolerância na posição sentada, respiração paradoxal, que é aquela respiração que não tem sincronia entre o tórax e o abdômen, são todos sinais e sintomas de desconforto respiratório e que indica que essa criança já está precisando da ventilação não invasiva. Então, o ideal e alguns sinais e sintomas sugestivos de hipoventilação para os bebês. Sudorese noturna excessiva, frequentes despertares noturnos, infecções de repetições. Então, são sinais e sintomas sugestivos de hipoventilação para o bebê. Mas a gente não precisa esperar que isso aconteça para introduzir, né, a ventilação mecânica não invasiva. Aí que está a chave do negócio, tá? Para não precisar que essa criança vá para o hospital, porque é muito comum. Isso é muito comum. Então, Tá? mesmo sem qualquer indicativo, no tipo 1, é indicado iniciar. Hoje a gente. Aí tem um comentário aqui que eu achei bacana, porque muita gente fala que se ele iniciar a VNI antes da hora, a VNI vai substituir o papel do músculo e vai viciar, né? Queria te pedir para Não, falar um pouquinho sobre isso. não, porque quando a gente ventila o paciente, a gente está dando possibilidade dele respirar sozinho. Os modos ventilatórios que a gente usa, eles são modos ventilatórios onde a gente tem a questão do o ventilador, ele dá o suporte, mas eu preciso que o paciente também tenha ação muscular. Então, isso realmente não acontece. Não existe esse desuso da musculatura por conta do uso da ventilação mecânica. Né? Isso daí é muito para um paciente que não tem fraqueza muscular. Nosso paciente tem uma fraqueza instalada, então a gente precisa ajudar essa musculatura. É o contrário, eu vejo como o contrário. Se eu não ofereço suporte ventilatório para esse paciente, o esforço vai fazer com que ele fique mais fraco e mais rápido. Então, Com isso não. certeza. A gente falou do início da VNI em AMI tipo 1, eu queria puxar para o tipo 2 e para o tipo 3 também, e perguntar quais são os sinais que no tipo 2 e no tipo 3, né, nem sempre esse paciente é diferente do tipo 1, que tem indicação de iniciar a ventilação imediatamente, mas nesses dois tipos, quais são os sinais que indicam a necessidade do início da ventilação não invasiva? Certo. Para os pacientes tipo 2 e os pacientes adultos aí tipo 3,
esse paciente ele precisa passar por uma avaliação respiratória. Então, existem alguns critérios, né, de avaliação para estar indicando a ventilação, o início da ventilação mecânica não invasiva. No topo desses critérios, sinais e sintomas de hipoventilação alveolar. Né? Então, os sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, eles são soberanos. Né? Então, aquele paciente que dorme a noite inteira e fica cansado durante o dia, aquele paciente que acorda com dor de cabeça pela manhã, principalmente na região da testa, os pacientes que têm frequentes despertares noturnos, são alguns sinais e sintomas de hipoventilação, associado a alguns critérios de alguns testes de prova de função pulmonar. Então, dentro do consenso, mas a gente sabe que até os pacientes eles acabam variando muito, mas dentro desse consenso é recomendado com uma capacidade vital forçada em torno de 50%, uma PI, pressão inspiratória máxima menor do que 60 centímetros de água, uma PaCO2, que é a pressão do gás carbônico maior do que 45 milímetros de mercúrio, e uma oximetria noturna, onde eu tenha um período de dessaturação por 5 minutos consecutivos em torno de 88%. Ou quando eu tenho um paciente com 50% total do tempo do sono, a saturação menor do que 95%. Então, esses são os critérios para indicação. É claro que você não precisa ter todos esses critérios para fechar a indicação. Tá? Então, você tem... Eu falo que os sinais e sintomas de hipoventilação, eles são soberanos. Tá? Porque... Tem algumas perguntas aqui. Minha filha tem 3 anos, tipo 2, e também sua muito durante a noite, tanto à noite quanto durante o dia. Tem muita pergunta sobre essa questão da sudorese, se está relacionada à ventilação ou à necessidade de iniciar a ventilação. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre isso. Pode estar associado. Pode ser um sintoma sugestivo de hipoventilação alveolar. Né? Então, a gente precisa, provavelmente, investigar uma oximetria noturna, talvez seria o ideal aí para estar... Claro, uma capnografia noturna. Mas a gente sabe que não é a nossa realidade ter acesso a um exame de capnografia. Até porque esse exame, ele acaba que... não é tão fácil, porque o paciente precisa ir até um laboratório, não é a rotina dele, então acaba mascarando muito, e a gente tem um recurso que é um pouco mais barato e mais fácil, que é a oximetria noturna, que ela pode direcionar a gente para essa indicação. Outra pergunta, falta de concentração pode ser sinal de hipoventilação? Sim, nas crianças, sim. Sintoma sugestivo de hipoventilação alveolar. Pode sim. Precisa fazer né? Normalmente as crianças, normalmente os pacientes, no geral, eles começam a utilizar o BiPAP no período noturno. Né? Porque durante o sono é onde a gente tem aí, que acaba de toda a arquitetura do sono, durante a fase do sono REM, que a gente já tem uma fraqueza muscular, a gente tem a característica dessa fase do sono, é onde o paciente hipoventila. Né? Ou seja, acaba tendo uma hipoxemia, uma diminuição do oxigênio e aumento do gás carbônico. Isso é hipoventilação alveolar. Né? Então, a instituição da ventilação não invasiva, inicialmente é no período noturno. Né? E aí depois cada caso vai evoluir de alguma, né, ou intermitente diurno, enfim. Né? A gente sabe que as crianças AMI tipo 1, elas são mais dependentes de ventilação, passam a ficar a maior parte do tempo. Hoje a gente vê muita variabilidade no fenótipo das crianças. Né? Então a gente verdade. Estão ficando fora do ventilador, e isso é muito importante a gente falar. Essas crianças, elas podem ficar fora do ventilador com algumas condições. Né? Então, é muito importante que essa criança, a tipo 1, ela seja avaliada no sentido da capacidade vital. Né? O Miguel falou isso muito na primeira live. Né? Então, a criança que tem uma capacidade vital menor do que 50 ml, ela não tem condição de ficar fora do ventilador por hora. Né? E sinais e outros sintomas também que a gente precisa observar a criança. Né? Então, sintomas de conforto respiratório, batimento de asa de nariz, tiragens, respiração paradoxal. Né? Você está vendo que a criança está em esforço, não dá para ela ficar fora do ventilador. Dessaturações, saturação limítrofe, menor do que 95, ela não tem que ficar fora do ventilador. Né? A gente sabe que doente neuromuscular é diferente de um doente pneumopata, que vive muito bem com uma saturação de 88, 89, 90. Os nossos pacientes neuromusculares, eles têm que saturar mais do que 95. Saturação menor do que 95 indica hipoventilação alveolar, presença desconforto, né?
palpitações, desconforto respiratório, esforço respiratório. Né? E a criança também não pode ficar taquicárdica, né? Também é um sinal aí de que ela está fazendo esforço. Então é muito importante quando a gente submete essa criança a ficar fora do ventilador, tem muito tá se falando muito nisso, né? Em desmame, né? Ainda mais com essa questão das medicações, tem se falado muito dessa questão de desmame. Eu prefiro falar sobre autonomia ventilatória, né? Então, quanto que o paciente vai ficar de forma independente, né, sem a ventilação durante o dia. E não falar em desmame, né? Vamos mudar um pouquinho, falar em autonomia. Esse termo, realmente, ele não traduz do que a gente está falando, né? Eu vou fazer uma pergunta que foi muito bacana você ter tocado nesse ponto da necessidade de que vai ter muito paciente que consegue, sim, ficar algum tempo fora da ventilação, mas que isso depende da capacidade vital, que é medida através do ventilômetro, né? E a pergunta é, a ventilometria para avaliação da capacidade pulmonar é indicada a partir de qual idade? Fazer a medida dessa capacidade vital. Então, a capacidade vital, ela... Quando a gente faz a espirometria ela precisa ser feita numa criança a partir dos 6 anos de idade. Aí é possível fazer um exame de espirometria. Agora, a ventilometria, a gente adapta para fazer nas crianças menores. Né? Então, a gente aproveita o couro, do suspiro, para poder estar fazendo essa medida. Né? A gente não vai ter predito para essa criança. Né? Então, a comparação vai ser ela com ela mesma. Então, é possível fazer esse teste desde bebezinho. Né? Então, desde pequenininho. Agora, a espirometria, aí já é para uma criança maior. Tá? Porque aí a criança vai colaborar com o exame. Bacana. Uma pergunta aqui. Criança de 4 meses com VNI em máscara nasal, estável, porém retendo ar estomacal. O que fazer? Eu acho que ela está tendo aquela questão da distensão abdominal. Normalmente, os bebezinhos, a gente sempre vai utilizar máscara nasal. Tá? Essas crianças, elas não toleram máscara oronasal, máscara facial, máscara nariz e boca. Né? Tem uma questão da saliva também, né? Quando a gente coloca uma máscara oronasal, essa criança pode sufocar. Então, a gente usa máscara nasal, mantém boca livre, essa criança consegue manejar essa saliva, enfim, gerenciar essa saliva. Então, a gente nunca vai usar uma máscara nasal. Então, é difícil fazer aerofagia com uma máscara só nasal, porque a criança tem escape pela cavidade oral. Se isso está acontecendo... E às vezes acontece. Acontece. É complicado, porque às vezes o ajuste do ventilador é o ideal para aquele momento daquela criança, né? Então, eu não posso pensar em reduzir pressões, né, para poder melhorar a aerofagia, porque eu vou melhorar a aerofagia e posso piorar a parte ventilatória. Então, eu vejo como um trabalho em conjunto, conversar com o médico, ver se é possível utilizar alguma medicação para estar melhorando esse desconforto abdominal. Né? As crianças, normalmente, essas crianças têm alimentação via alternativa, então tem GTT, abrir a gastro para poder tirar o ar. Então, eu ia falar justamente disso, a questão de abrir a gastro. Tem uma coisa que a gente fala, de vez em quando recorrente, esse assunto no grupo de AME tipo 1, e tem uma coisa, eu vou falar o nome que todo mundo usa lá, que é uma gambiarra, que as pessoas conseguem fazer para tirar o ar quando a criança tem a GTT. Quando ela não tem, é mais difícil de resolver o problema, né? Mas trabalhar, fazer essa gestão aí pela gastro, né? Isso, tirar o arzinho pela gastro, aí ajuda bastante. Né? Tem alguns ajustes na ventilação que a gente pode tentar melhorar para poder melhorar essa questão de aerofagia. Então, tempo elevado, enfim, algumas coisinhas dá para fazer. Dá para tentar melhorar coisas ali dentro dos parâmetros, né? Ajuste na pressão é mais difícil, porque às vezes a criança está precisando daquela pressão que é alta, né? E aí não consegue. Então, tem outros ajustes que é possível fazer. E aí que tem que ser avaliado no caso. Só um minuto.
Tá ótimo. Olha só para te avisar, quando o Instagram aqui avisar que estão faltando alguns segundos, eu vou encerrar para poder tentar salvar a live, que às vezes o Instagram não colabora. E, gente, não perca, no próximo bloco a gente vai ter a demonstração, já vou falar, né? Na fofa da Mariana. Queria, assim, já agradecer a Luciana, né? Aos pais da Mariana por terem concordado com a ideia. E eu acho que na hora que a gente vê ao vivo, ajuda muito e eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar por ela, né? Mas vamos lá. Uma pergunta aqui, qual o melhor modo respiratório, PC ou ST, para criança com AME que consegue ficar fora do respirador por algumas horas? E aí, emendando outra pergunta, e qual modo respiratório não é indicado para AME? Certo. Bom, é o seguinte, quando a gente fala em modo ventilatório, a gente tem essas duas opções, né? Então, a gente tem a pressão controlada e espontâneo tempo, né? Dois modos que a gente tem uma ventilação assistida, tá? Que é... Travou, Giovana. Ah, não. Eu tô te vendo. Tinha travado um pouco, né? Então, são dois modos ventilatórios que a gente obrigatoriamente tem frequência respiratória de backup. Isso é muito importante, né? Garantir que eu tenha frequência respiratória de backup no caso de uma fraqueza muito acentuada, essa criança não consiga disparar o ventilador e aí o ventilador vai fazer a frequência respiratória. Qual dos dois modos é o melhor? Não tem um modo que é melhor. Cada criança vai se adaptar em um desses dois modos, né? A pressão controlada, a gente pode iniciar a ventilação nesse modo ventilatório com os bebezinhos, porque eles têm uma frequência respiratória muito alta e aí a gente consegue melhorar a sincronia, né? A pressão controlada, a ciclagem dela é a tempo. Então, eu controlo o tempo inspiratório. Então, dentro daquele tempo inspiratório, o paciente vai fazer a inspiração dele. Já no modo ST, aí eu tenho a ciclagem a fluxo. É mais técnico nessa parte. O paciente, eu não obrigatoriamente atinjo aquele tempo inspiratório programado, certo? Que aí eu consigo fazer isso, eu posso utilizar esse modo em crianças mais velhas, né? Que aí tem uma frequência respiratória um pouco menor, mais próximo da frequência do adulto. Né? O que é importante é a gente monitorar essas crianças em relação ao modo ventilatório que ela está utilizando. Mesma coisa. Essa criança ela nunca pode apresentar um padrão paradoxal na ventilação. Né? Se você está ventilando o paciente, ele está fazendo paradoxal, alguma coisa está errado. Né? Outros sinais e sintomas de desconforto respiratório, enfim. Então, o modo ventilatório ele tem que ser avaliado caso a caso. Não tem um modo superior ao outro. Deu para entender? Deu. E tem algum que não é indicado? Tem. Eu acho que é mais importante a gente saber os modos ventilatórios que não podem de jeito nenhum, né, do que os que podem. Então, espontâneo, é muito comum a gente ver as crianças em modo espontâneo, até por Como que conta chama esse modo lá na hora que a gente olha no Trilogy? do S. Modo S, aham. É muito comum a gente ver, porque as pessoas que não trabalham exclusivamente com o paciente neuromuscular têm aquele raciocínio de que eu preciso fazer com que o paciente respire, né, com que ele ative essa. Aham. Esse é um raciocínio muito comum de quem não trabalha com esses pacientes. E pelo contrário, na verdade, quando eu estou oferecendo ventilação para esse paciente, eu estou oferecendo um descanso para a musculatura dele. Esse é o objetivo Aham. da ventilação. Né? Então, o modo espontâneo é um modo que não tem frequência respiratória de backup. Então, o paciente ele pode ter uma fraqueza muito grave, ele pode não disparar o ventilador, né? E ele ficar sem o apoio aí do ventilador. Outro modo também que a gente não usa de jeito nenhum é o CPAP, que também é comum. A gente vê muito. CPAP é pressão positiva contínua na via aérea. Né? Uhum. Modo também não tem frequência respiratória de backup. Então, E aquele modo SINV? SINV, não sei. SNV. Também é um Aham. outro modo. Foi muito utilizado, mas hoje já não é mais utilizado. Aham. Acabam utilizando muito em terapia intensiva, tem alguns hospitais que ainda gostam de usar esse modo ventilatório. Mas a gente observa que é um modo ventilatório que tem muita assincronia. Né? O paciente fica Uhum. muito assincrônico com o ventilador. Então, para os pacientes Uhum. domiciliares em hospital, também a gente não recomenda o SNV. Certo? Bacana, legal.
Uma pergunta que volta um pouco naquilo que a gente estava falando aí, veio com o termo de desmame, então eu vou perguntar assim, opa, temos 28 segundos restantes aqui, então segura aí, vou encerrar essa live, salvar, e a gente volta todo mundo daqui a pouquinho. Até mais, pessoal!